Olá! Eu venho nesse vídeo conversar com vocês sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha que foi desenvolvida, que ela foi criada, na verdade, com a intenção de informar a população sobre o suicídio. Mesmo com tantos casos crescentes que vem acontecendo aí mundialmente, ainda existe uma grande barreira para falar, né, sobre o problema. É, Atualmente, segundo alguns dados, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. E ele vem aumentando consideravelmente também dentro da população idosa, essa prática, né? Então, o principal objetivo dessa campanha do Setembro Amarelo é tornar o tema em evidência, deixar o tema em evidência, para que assim de alguma forma a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas sobre os fatores de risco do suicídio. O suicídio ele é o ato de tirar a própria vida de forma intencional. Também estão relacionados aí a esse comportamento, né, os pensamentos suicidas, os planos e as tentativas de morte, assim como alguns transtornos relacionados ao problema. Ainda existe uma barreira muito grande, assim, uma grande resistência em abordar o tema, né, em falar abertamente sobre o suicídio, porque de alguma forma é, tem-se a crença, né, existe aí um pequeno tabu de que a pessoa que atenta contra a própria vida é uma pessoa fraca, é uma pessoa que quer chamar atenção, então ela não merece atenção, entre aspas, né? Para algumas famílias que tiveram vítimas, né, que tiveram pessoas aí que morreram através do suicídio, é uma vergonha, elas veem isso como vergonha. E tudo isso facilita muito a subnotificação, né, nos hospitais, nos locais de saúde. Muitos são os motivos que podem levar uma pessoa a atentar contra a própria vida. Existem várias questões, mas na essência, por trás de toda tentativa ou de todo ato consumado, existe um sofrimento muito profundo, existe uma dor muito intensa, uma dor que não cessa e a pessoa não sabe o que fazer com ela, tá doendo demais. A pessoa, ela não quer morrer, ela não quer tirar a própria vida, ela quer que pare de doer, ela quer parar de sofrer, né? Então, por conta disso, ela pode aí planejar ou até consumar o ato, né? Algumas situações elas podem levar a pessoa a cometer suicídio ou a tentar o suicídio, né? E dentre essas situações que são os fatores de risco estão a depressão. Então a depressão é algo muito importante. Nesse momento atual que a gente está vivendo, é algo que deve ser observado também com cuidado. Por conta do isolamento social, muitas pessoas, principalmente idosos, se encontram sozinhos, isolados completamente de suas famílias. E isso está levando muitas pessoas à depressão. A morte de alguém pode ser um fator de risco. Neste momento também, onde muitas pessoas são impedidas, né, de fazerem as cerimônias fúnebres quando perdem alguém por conta da pandemia. Então a pessoa está impossibilitada de simbolicamente fazer aquele ritual de despedida, e isso pode trazer muito sofrimento, pode trazer muita angústia. Problemas financeiros, né? Perda do emprego, relacionamentos, né? Então, quando términos de relacionamentos, dependência de drogas, de álcool, não aceitação da orientação sexual ou identidade de gênero, dificuldade em lidar com o envelhecimento, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar com o envelhecimento, com essa questão simbólica do não ser mais útil, né, para a sociedade. Então, existem alguns fatores de risco aí. Isso não quer dizer que toda pessoa que passa por uma situação dessa ou que está passando, ela vai ter ideias suicidas. Não, né?
mas é algo que pode levar a pessoa a ter essas ideias, porque tudo vai depender da constituição psicológica dela, de como ela se constituiu ao longo da vida até aquele momento. Alguns pensamentos são muito comuns também, né, nas pessoas que cometem o suicídio ou tentam ou planejam aí atentar contra a própria vida, porque essas pessoas elas se sentem muitas vezes elas têm o sentimento de culpa, elas têm o sentimento de rejeição, se sentem sozinhas, elas se acham um peso para os outros, né? E aí alguns pensamentos que acompanham aí esses sentimentos são os pensamentos de eu não sirvo para nada, eu só atrapalho as pessoas, ninguém me ama, eu não mereço viver, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, ninguém vai se dar conta que eu não tô mais aqui. Então são alguns pensamentos que passam na cabeça aí da pessoa que tem ideia suicida, né? Então é muito importante a gente ficar atento, porque a melhor forma da gente ajudar é a gente estar atento às pessoas ao nosso redor, né? Porque esses pensamentos, eles podem virar falas, né? A pessoa pode começar a externalizar isso, ela pode começar a falar isso no seu dia a dia. Então, se a gente estiver atento, uma pessoa que fala, se eu morrer eu não faço falta para ninguém, tanto faz se eu viver ou se eu morrer, a gente tem que olhar com certo cuidado para essa pessoa, né? O que será que está acontecendo com ela, o que está passando na vida dessa pessoa. Então é muito importante a gente estar atento. Estar atento às pessoas ao nosso redor é a melhor forma da gente poder ajudar essas pessoas. Uma pessoa que chega para você e fala, né, que ela está sofrendo, que ela não está conseguindo dar conta, que ela não está conseguindo lidar com alguma situação, não ignore essa pessoa, não ignore o que ela está dizendo, não fala para ela que vai passar, isso vai passar, eu também já me senti assim uma vez na vida. Não diminua a dor dessa pessoa, principalmente se ela te disser que está passando pela cabeça dela atentar contra a própria vida. Não ignore uma pessoa que fala isso. Seja empático com ela, ouça o que ela tem a dizer. Se ela estiver num momento de crise, não deixe ela sozinha. Imediatamente ajude ela a buscar ajuda profissional, né? Ajuda psiquiátrica e psicológica, que é o que vai tirar ela desse sofrimento, que é o que vai ajudar ela a se equilibrar emocionalmente, psicologicamente, para que ela consiga elaborar essa dor que ela está sentindo, para que ela consiga ressignificar o que estiver acontecendo aí com ela. Então é muito importante. Não prometa segredo, né? Não vou contar para ninguém. Não faça isso. Ajude ela, né? Não dê falsas garantias de que vai ficar tudo bem, de que vai dar tudo certo, se você não vai fazer nada de concreto para ajudar ela, né? Então ajude ela a buscar de fato a ajuda profissional, seja psiquiátrica, seja psicológica, é muito importante. A grande maioria das mortes por suicídio, elas podem ser evitadas, né? E o diálogo é o melhor caminho. Se falar sobre o tema é o melhor caminho. Quanto mais o tema se tornar popular e deixar de ser um tabu, deixar de ser vergonha, deixar de ser algo ruim, mais vidas a gente consegue preservar, mais vidas a gente consegue salvar. Então, se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, busque ajuda,